muito animado para essa palavra de hoje. A gente sempre busca em Deus aquilo que Ele quer ministrar para a igreja. A gente não pega um tema aleatório e vem para cá para falar qualquer coisa para vocês, sabe? E essa semana eu busquei muito em Deus sobre aquilo que Ele tem para ministrar no coração da igreja. E o que eu senti muito forte no meu coração é que esse ano de 2025 começou esquisito, né, gente? Tá esquisito, cara. Muita coisa assim acontecendo. Cara, acidente de avião, vocês estão acompanhando isso? Quantidade de acidentes de avião acontecendo. Parece que tá vindo um terror sobre a humanidade que tem colocado medo no povo aí fora, mas aqui dentro não. Amém, gente? Aqui dentro não, mas dessa forma a gente consegue perceber de uma forma muito clara que o inimigo ele está agindo de uma forma para de qualquer forma inserir o medo no coração dos filhos de Deus. E eu senti muito forte nessa noite de compartilhar uma palavra com vocês. O tema da nossa palavra de hoje é medo, a força oposta à fé. E a gente precisa se ligar nisso, porque uma das armas do inimigo contra as nossas vidas é fazer com que a gente ache que as coisas que são normais no mundo sejam normais para as nossas vidas também. Medo, normal, todo mundo sente medo, todo mundo tem medo. E a obra do inferno é justamente fazer com que a gente ache isso normal, que a gente passe a viver uma vida com medo também. Eu tenho medo, muitas pessoas falam, não, o medo na verdade é uma precaução. Não tô com medo, tô só sendo precavido para não ter nenhum problema na minha vida. E nessa noite a gente vai mergulhar um pouco sobre o efeito, a influência do medo nas nossas vidas, o quão mal isso faz nas nossas vidas e essa arma maligna que é o medo na vida do crente. Amém, gente? E antes da gente começar a mergulhar nessa palavra, eu já declaro em nome de Jesus, qualquer raiz de medo no coração de vocês sendo destruída em nome de Jesus. Muitos de nós a gente vive com medos até enraizados, que a gente nem percebe que tem sido um sentimento que tem nos feito mal. E minha oração para essa noite é que no coração de cada pessoa aqui presente, no coração de cada pessoa que está assistindo a gente, essa raiz de medo seja completamente destruída dos nossos corações. Completamente destruída, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você declare isso comigo nessa noite. Eu rejeito todo sentimento de medo na minha vida. Em nome de Jesus. Declara comigo, eu sou livre. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, gente? Em nome de Jesus. Nós vivemos com base no que a palavra diz. A gente não vive a nossa vida movido pelo que está acontecendo no mundo. E nessa noite o desejo do meu coração é que isso seja gravado no coração de vocês e a gente possa sair daqui completamente liberto desse sentimento, com uma mente renovada e prontos para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Essa palavra covardia no grego é a tradução de deilia, que também pode ser traduzido como timidez ou medo. E a palavra continua dizendo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. E essa palavra poder é dunamis, uma força poderosa para operar milagres. De amor, Ele nos deu um espírito de amor, amor ágape, o amor divino, o amor de Deus. E de equilíbrio, essa palavra equilíbrio é sofronismos, que
que significa mente sadia, uma mente equilibrada emocionalmente, uma mente com domínio próprio, autocontrole e disciplina. Que a palavra está dizendo, obrigado, mano. Isso é coisa de quem tem toque, hein, gente? No meio do Neida, tô brincando, Mateuzinha. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio e mente sadia, de equilíbrio e de equilíbrio. É isso que Deus nos deu. Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. E essas são as armas que Deus nos deu para combater o medo. Amém? Ele não nos deu um espírito de medo. O espírito que Deus nos deu, ele não é influenciado pelo medo. O espírito que Deus nos deu foi um espírito com poder, com amor e equilíbrio. E essas são as chaves que Ele nos deu para lutar contra o medo. Como a gente falou, o tema dessa palavra é: o medo é a força oposta à fé. Cara, anotem isso, porque isso é forte. O medo é a fé do diabo. Isso é muito forte. Uma vez eu ouvi essa frase, eu não lembro de quem foi, não sei, não lembro se foi o Fragalho falando isso, mas é uma frase muito forte. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que assim como Deus, Ele precisa da nossa fé para que a palavra dele seja manifesta na nossa vida, o diabo opera através do medo para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. O diabo, ele opera pelo medo. Ele quer fazer com que a gente tema mais as circunstâncias do que aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Ele quer que a gente tema mais sobre o que está acontecendo na economia, sobre o que está acontecendo no mundo, do que firmar a nossa fé naquilo que a palavra diz. Ele vive constantemente confrontando aquilo que a gente tem lido, meditado na palavra com as circunstâncias. Calma aí, a palavra de Deus está dizendo que você é guardado, você é protegido, você é próspero, mas olha a tua condição. A palavra de Deus diz que você é saudável, mas olha a tua saúde. Será que isso é verdade mesmo? Olha, cuidado com o que está acontecendo por aí. Você pode se arrebentar, você pode sofrer um acidente, você pode pegar uma doença, você pode pegar uma enfermidade. Isso são palavras do inferno contra as nossas vidas, tentando inserir no nosso coração medo. Amém, gente? E quando a gente tolera o medo, o que a gente está fazendo, quando a gente tolera o medo como um sentimento normal, não é normal ter medo, o que a gente está fazendo é contaminando a nossa fé. Quando a gente começa a viver num medo constante na nossa vida, em determinadas áreas da nossa vida, o que a gente está fazendo é contaminando a nossa fé com relação àquela determinada área. Quando você considera o medo como se fosse apenas um sentimento comum, você não consegue exercer a sua fé porque ela está misturada com o medo, ela está contaminada pelo medo. Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se nós temos medo, ele termina gerando em nossos corações incerteza. Vocês entendem isso? A palavra de Deus fala algo sobre as nossas vidas, algo sobre nós. Quando a gente vive com esse medo no nosso coração, a gente termina duvidando. E se a palavra fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos, o medo ele termina trazendo incertezas para as nossas vidas em determinadas áreas das nossas vidas. Se a palavra fala que a fé é a prova das coisas que não vemos, o medo termina colocando aquilo que vemos sendo mais poderoso do que aquilo que não vemos, quando na verdade aquilo que não vemos é infinitamente mais poderoso do que aquilo que nós vemos.
E a gente vê isso em Hebreus 11:3, quando a palavra fala: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Aquilo que não se vê é infinitamente mais poderoso do que aquilo que nós estamos vendo. Muito maior o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. Amém, gente? O medo gera esse efeito contrário. Ele faz com que a gente sinta que as circunstâncias que estamos vivendo, as circunstâncias que estamos passando, sejam mais poderosas. O medo, esse sentimento de medo, faz com que a gente sinta que essas circunstâncias são mais poderosas e reais do que a própria palavra e as promessas de Deus nas nossas vidas. Viver com medo é permitir que o Satanás tome controle da tua vida. Chocante isso, né? Vou repetir para vocês não esquecerem. Viver com medo é como se a gente estivesse entregando o controle da nossa vida a Satanás, porque ele começa a fazer uma bagunça na nossa vida. Medo do que vai ser da minha vida nesse país, medo se eu vou continuar vivendo aqui, medo de, caramba, será que com esse governo novo as coisas vão piorar para mim? Será que, meu processo vai continuar em andamento? Será que eu vou conseguir manter a minha empresa? Será que eu vou conseguir a minha empresa? São tantas incertezas e medos que o inferno tem agido no coração dos filhos de Deus com base nas circunstâncias que estão acontecendo nesse mundo, que a gente precisa vigiar com relação a isso. E o primeiro e principal medo que o inferno traz contra nós é o medo de Deus, por causa das nossas falhas, fraquezas ou erros que cometemos no passado. É onde o espírito maligno mais opera nas nossas vidas, é numa mentalidade de condenação. É fazer com que a gente se sinta culpado, é fazer com que a gente se sinta mal com relação às coisas que a gente fez no passado. Caramba, olha, por causa disso que você fez, de acordo com a situação que está no país, agora você está ferrado. Isso é culpa sua. Isso é a voz do inferno, está repreendido em nome de Jesus. Amém, gente? Uma das maiores obras do maligno é fazer com que nossas falhas, nossas fraquezas, nossos erros do passado nos afastem de Deus, colocando sobre nós culpa e condenação, assim como aconteceu com Adão e Eva. Esse sentimento de culpa e condenação, essa mentalidade de culpa e condenação foi o que fez com que eles se afastassem de Deus. Enquanto você não estiver plenamente convicto de que em Cristo Jesus você foi plenamente perdoado, a mentalidade do pecado sempre vai te afastar de Deus. A mentalidade do pecado é um mecanismo que foi gerado no homem após a queda e automaticamente o leva a sentir medo e a querer se afastar de Deus. Antes da queda do homem não havia esse sentimento de medo. Tanto que Deus falou: ei, não coma desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a mulher e o homem foram ousados de ir lá e comerem o fruto, né? Antes da queda não havia o medo. Porém, depois da queda, vamos ver o que aconteceu em Gênesis 3. Eu quero destacar algumas coisas aqui, alguns pontos aqui, para que a gente esteja atento sobre como o mal usa essa ferramenta de culpa e condenação nas nossas vidas para nos afastar de Deus, que é aquele que pode transformar a nossa vida. Amém? Vamos ler Gênesis 3, do 6 ao 10. Diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Esse é o primeiro ponto. A mentalidade do pecado coloca o foco em nós e nossos erros, ao invés de colocar o foco em Jesus. Amém, gente? Continuando, então
juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andavam pelo jardim. Esse é o segundo ponto. Mesmo depois deles terem caído, Deus foi ao encontro deles. Amém? A religiosidade e o inferno diz que quando nós caímos, quando nós falhamos, Deus ele se afasta de nós. E o que a gente está vendo aqui na palavra é que mesmo depois do homem e da mulher terem desobedecido a Deus e terem falhado, o que Deus fez? Foi ao encontro dele. Foi ao encontro deles. Amém? Não importa aquilo que você fez, não importa o que a gente faz, Deus ele está sempre com a gente. Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que está do nosso lado para nos levantar, para nos dar força, e é Ele que nos transforma. O que Ele espera de nós é que a gente tenha um coração quebrantado, consciente das nossas falhas, fraquezas, consciente das coisas que a gente ainda precisa melhorar, para que Ele possa agir na nossa vida. Está fazendo sentido isso, gente? Deus ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai se afastar de você. Não importa o que você faça, Ele é o teu Pai, Ele está sempre do teu lado. Amém? Os passos do Senhor Deus que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa da noite, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse é o o terceiro ponto. A mentalidade do pecado faz com que o homem queira se afastar de Deus. A mentalidade do pecado faz com que a gente tenha vergonha de Deus. A mentalidade do pecado faz com que a gente pense que Deus está furioso com a gente. Isso são pensamentos gerados pela religiosidade, não é o que a gente está lendo aqui na palavra. A mentalidade do pecado faz com que o homem se afaste de Deus ao invés de correr para Deus. Amém, gente? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E esse é o quarto ponto. A mentalidade do pecado faz com que a gente tenha medo de Deus. Medo é um sentimento do inferno. Medo é a fé do Satanás. Medo é a influência do inferno nas nossas vidas para que a gente tenha medo de Deus, para que a gente se afaste daquele que é o único capaz de transformar as nossas vidas. Faz sentido isso, church? Isso tudo seria muito normal se Cristo não tivesse morrido por nós. Todos esses sentimentos, todo esse comportamento seria muito normal se a gente não tivesse o sangue de Jesus cobrindo as nossas vidas. Colossenses 1, 19 ao 23 diz o seguinte: pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse a plenitude, e por meio dele, de Cristo Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas. Foi por meio dele. Essa foi uma obra de Deus. Essa não foi uma obra baseada em boas ações nossas. Não foi porque a gente estava indo super bem que Deus ele decidiu nos aceitar e perdoar os nossos pecados. Essa foi uma obra inteiramente de Deus em nosso favor, com o desejo de nos reconciliar com Ele. Amém, gente? Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Através do sangue derramado na cruz, eu e você podemos viver em paz com Deus. Antes vocês estavam separados de Deus, presta atenção nisso, e na mente de vocês eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês. Olha aqui que Paulo está falando aqui, que esse medo e esse sentimento de condenação, essa mentalidade de condenação é algo da nossa mente, algo que a gente mantém na nossa mente. Vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte,
para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Porque vocês ouviram o que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho que eu, Paulo, me tornei ministro. E eu quero voltar um pouquinho no versículo 22, eu quero digerir essa palavra com vocês nessa noite, porque aqui existem chaves poderosas para a gente entender e rejeitar de uma vez por todas esse sentimento de culpa e condenação, para que nunca mais na nossa vida, ao cometer alguma falha, ou quando a gente está lutando contra alguma fraqueza, para que nada disso nos afaste do nosso Pai, aquele que genuinamente pode transformar o nosso interior. Amém, gente? No versículo 2, vamos meditar isso. Ele fala, mediante a morte, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Cristo morreu por nós. Todo mundo aqui crê que Cristo morreu por nós? Cristo morreu por nós, amém? Se Cristo morreu por nós, o que a palavra está falando aqui é que mediante a morte de Cristo, Ele nos apresentou diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Gente, o que a palavra está falando é que por causa do sacrifício de Jesus, eu e você somos livres, santos, inculpáveis. Declara comigo, eu sou santo pelo sacrifício de Jesus por mim, e não há culpa contra a minha vida. Amém? Não sou eu que estou falando, cara, é a palavra que está falando. Muita gente tem a dificuldade de aceitar nisso, porque continua vivendo a sua vida colocando a fé naquilo que ela está vendo, que ela está sentindo, porque a gente ainda tem fraquezas, porque ainda tem áreas nas nossas vidas que a gente precisa melhorar. A gente pensa que quando a palavra fala que nós somos santos, cara, muita gente fala, não é possível, não posso ser santo porque eu ainda tenho fraquezas. Não é possível, não posso ser santo porque eu sei de tudo aquilo que ainda precisa melhorar. Mas o que a palavra está falando é que mediante a morte de Jesus, Ele nos apresentou diante de Deus santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu estava falando com a Gleice no início do culto da dificuldade que o povo de Deus tem de entender a diferença entre natureza pecaminosa e as atitudes pecaminosas. Quando João Batista viu Jesus vindo no deserto e ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no início da minha conversão eu meio que buguei para entender isso, porque a palavra está falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e está geral pecando ainda, né? Então como que funciona isso? Eu perguntei, Jesus, como que funciona isso? E na verdade, algo que a gente aprende na escola bíblica é que quando a palavra apresenta para nós a palavra pecado no singular, ela está falando sobre a natureza pecaminosa. Quando a palavra fala sobre pecadores, ela está falando de ações pecaminosas. Quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando, eis o Cordeiro de Deus que tira do homem, destrói do homem essa natureza pecaminosa. E Paulo mais à frente fala que nós somos novas criaturas. Amém, gente? Nós recebemos do próprio Deus uma nova natureza, e essa nova natureza, acreditando você ou não, é uma natureza santificada. Foi a natureza do próprio Deus. Ele nos deu vida, Ele nos deu Zoe, Ele nos deu a natureza dEle, santificada e livre de qualquer acusação. Você recebe isso na tua vida? Uma das coisas que a gente aprende na escola bíblica, o nosso pastor Fragalha, ele sempre fala, para ajudar a gente a entender sobre natureza pecaminosa e uma nova natureza santificada. E eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Quem aqui faz pipoca em casa, gente?
Todo mundo faz pipoca em casa, amém? Quem aqui é pipoqueiro? Ninguém é pipoqueiro? Porque a gente faz pipoca em casa, isso não faz da gente pipoqueiro, amém, gente? Cristo, Ele nos deu uma nova natureza, e não é porque ainda nós temos falhas que nós continuamos como pecadores. Essa natureza pecaminosa, ela foi destruída. Deus, Ele nos deu uma nova natureza santificada. Essa é a natureza que nós temos, e essa natureza, ela é incorruptível. Nós recebemos essa nova natureza não pelos nossos méritos, mas recebemos essa nova natureza pela graça. E se a gente recebeu ela pela graça, pelo favor imerecido, a gente também não pode perder ela. Faz sentido isso, gente? Nós recebemos essa nova natureza, uma natureza santificada. E por que é tão importante a gente entender isso? As pessoas acham que, caramba, será que eu não estou sendo arrogante de falar agora que eu sou santo? Não, eu prefiro continuar dizendo que eu sou pecador, porque eu ainda tenho muita coisa na minha vida para melhorar. Só que quando a gente tem essa mentalidade do pecado, o que gera em nós quando nós erramos? O que a gente fala? Nós erramos, é claro que eu errei, essa é a minha natureza. Eu sou um pecador, por isso que eu errei. Então faz sentido eu estar errando dessa forma, porque eu sou um pecador. Agora, quando a gente lê na palavra, a palavra dizendo que mediante a morte de Jesus, Ele nos apresentou diante de Deus santos e inculpáveis, livres de qualquer acusação, quando a gente entende que nós somos uma nova natureza, recebemos uma nova natureza santificada, quando a gente começa a falhar, o que a gente pensa? Cara, essas atitudes não têm mais a ver com a minha nova natureza. Faz sentido isso, gente? Quando a gente pensa, a gente é agarrado a essa mentalidade de que somos pecadores, a gente erra e a gente fala, isso é normal. É normal ser assim, porque eu sou pecador. Agora, quando a gente recebe essa palavra, a palavra declarando que nós somos santos, fomos aperfeiçoados, Deus, Ele nos deu essa nova natureza. Quando a gente recebe isso no nosso coração, a gente começa a mudar a nossa mentalidade, e aquelas práticas que a gente cometia no passado, a gente entende que não faz mais parte da nossa natureza. A mentalidade da santificação faz com que nós passamos a ser novas criaturas. Faz sentido isso, gente? Glória a Deus. E tem uma chave aqui no versículo 23. Como manter isso? Paulo, ele fala, desde que continuem alicerçados e firmes em fé. Cara, qual é a base para a gente permanecer nessa condição que Cristo nos colocou? Olha só, Cristo, Ele nos colocou nessa condição de santos, inculpáveis. Ele nos colocou nessa condição. E o que Paulo está falando aqui, o que a gente precisa para a gente permanecer nessa condição? Jejum e oração, subir o monte, acordar 3 horas da manhã para orar. Church, não tem problema nenhum com isso. O único problema é a gente colocar a nossa fé em ações baseadas no nosso esforço humano. Porque eu jejuei, eu estou santificado. Porque eu subi o monte, agora eu estou mais santo do que antes. Porque eu acordei de madrugada, eu recebi um poder de Deus sobrenatural, que agora eu estou quase flutuando. É impossível nós sermos mais santos do que Deus, Ele nos tornou. Faz sentido isso, gente? Essa é uma obra de Deus nas nossas vidas. O que Ele faz, Ele não faz nada pela metade. Ele nos deu uma nova natureza, plenamente santificada e perfeita aos olhos de Deus. E o que a gente precisa fazer agora é o que Paulo está falando. O que a gente precisa é permanecer alicerçado e firme em fé. Alicerçados e firmes em fé no que, gente? Sem se afastar da esperança do Evangelho. Alicerçados e firmes em fé na esperança do Evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu, o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E que evangelho é esse que Paulo se tornou ministro? Atos 2, Atos 20, 24, ele fala: contudo, nem por um momento eu considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo,
contanto que eu possa completar a missão, o evangelho que eu recebi do Senhor e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho do qual Paulo fala que nós precisamos para manter essa natureza, manter um estilo de vida de acordo com a nova natureza que a gente recebeu, que a gente precisa permanecer firme, alicerçado em fé nesse evangelho da graça de Deus. E que evangelho da graça de Deus é esse? Que graça é essa? Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus, e isso não é recebido por obras, para que ninguém se glorie, para que nenhum de nós fique falando um para o outro: eu sou mais santo do que você porque eu tenho orado a semana inteira, porque eu tenho lido a palavra durante 15 horas no meu dia, eu sou mais santo que você. E o que a palavra está dizendo é que nós recebemos essa nova natureza, nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Isso é favor imerecido, e isso nós recebemos pela graça para que ninguém se glorie. Essa é a graça salvadora, uma salvação que veio de um favor imerecido, que nunca seríamos capazes de alcançar isso mediante as boas obras, e nem poderíamos perdê-lo, porque não foi um merecimento. Nós recebemos salvação e vida e uma natureza santificada sem merecer. Amém, gente? A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que tudo isso que Deus Ele nos tornou pela graça, pelo favor imerecido dEle. Por que isso tudo é importante a gente entender? Por que é tão importante a gente ter isso revelado no nosso coração? Porque enquanto a gente não entende isso, o inferno vai continuar colocando sobre você culpa e condenação sobre coisas que você fez ou fraquezas que você ainda tem, para que você permaneça vivendo uma vida com medo, cada vez mais afastados de Deus. Ou talvez viver um estilo de vida buscando a santidade mediante os teus próprios esforços, que tem um prazo para acabar. Porque ser humano na história da humanidade, ser humano nenhum na história da humanidade foi capaz de se santificar como o sangue de Jesus nos santificou. Faz sentido isso? A oração que Jesus fez pelos discípulos foi: Pai, eu oro para que você os santifique na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como nós somos santificados? Pela leitura da palavra. Não é mediante o esforço humano, mas é mediante a meditação na palavra em quem Deus nos tornou. Amém, gente? Isso precisa ser revelado no nosso coração para que o inferno perca todas as forças quando se trata de acusação contra as nossas vidas. Quando o inferno se levantar contra a tua vida, declarando que você é um pecador, que aquilo que você fez no passado não tem remédio, você vai carregar isso para o resto da sua vida, e Deus Ele está irado contigo. Deus Ele não tem como Deus Ele te proteger depois daquilo que você fez. Como que Deus agora vai acertar a tua vida depois desse grande erro que você cometeu? Essas são palavras do inferno, mas o que a palavra está dizendo é que Deus Ele te deu uma nova natureza, Ele faz novas todas as coisas, e Ele está contigo todos os dias da tua vida para restaurar a tua vida e te dar uma nova história, te dar um futuro e uma esperança. Amém, gente? Está fazendo sentido isso, gente? Se não fizer sentido, depois a gente conversa. Essa é uma base da sua condição diante de Deus, que o inferno tenta gerar medo em você, te dizendo o contrário. Quem a Bíblia diz que você é? Você é santo, inculpável e livre de qualquer acusação por causa do sangue de Jesus, que te lava e te cobre todos os dias da sua vida. Amém, gente? Outros
medos que o inimigo ele vem tentando gerar nos nossos corações ultimamente é com relação a crises econômicas, incertezas políticas e sobre a nossa saúde física e emocional, sobre a nossa segurança e até mesmo sobre questões imigratórias. A gente que está aqui no país, a gente tem visto, lido, assistido, ouvido notícias terríveis que tem gerado medo no povo de Deus, medo nos filhos de Deus. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, church, que ele tem uma palavra, ele tem uma promessa para cada um desses medos que o inferno está tentando contra as nossas vidas. E eu quero ministrar sobre a igreja hoje. Cada palavra que a gente vai ler aqui nessa noite, eu oro para que ela fique guardada no teu coração, que ela seja a verdade absoluta no teu coração, para que no momento de medo, no momento em que as circunstâncias dessa vida, no momento em que o inferno vem tentar contra a tua vida, você tenha uma palavra de Deus como uma espada para destruir todo esse medo, condenação e terror que o mundo está tentando colocar no teu coração. Amém, gente? Se o inimigo está tentando gerar medo em você por causa de crises econômicas, Filipenses 4:19 diz: o meu Deus, ele suprirá todas, repete comigo, todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se o mundo está dizendo que por causa de crises econômicas você também vai passar necessidade, você vai se levantar todo dia de manhã e falando: na minha casa não. Porque o meu Deus vai suprir cada uma das necessidades, das minhas necessidades, de acordo com a economia desse mundo, não, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Riquezas que não têm fim. Essa é a nossa fonte de vida. Amém, gente? Isso é uma boa notícia ou é uma boa notícia, church? Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso precisa, quem já ouviu esse versículo, pelo amor de Deus? Todo mundo já ouviu esse versículo, não é verdade? Todo crente sabe esse versículo. E agora vamos abrir aqui e ser sincero, não precisa levantar a mão. Quantos de nós já tivemos medo por causa da economia desse país? Da economia do nosso país? Medo de perder emprego, medo de não ter trabalho, medo de faltar recursos. Quantos de nós não tivemos esse tipo de medo? Não precisa levantar a mão. Eu sou o primeiro, cara. Já tive muito esse medo. E o que a gente precisa entender é que nós precisamos transformar essa informação de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará como uma revelação profunda e poderosa no nosso coração, a ponto de vir crises na humanidade e a gente não ter medo e a gente não sentir, não perder o sono. Amém, gente? Existe uma diferença enorme entre informação na nossa mente e revelação no nosso coração. Quando a gente tem a informação na nossa mente que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mas se a gente está perdendo sono, é porque é uma simples informação. Se você tem essa revelação profunda no teu coração, pode acontecer o que for nesse mundo, você vai dormir em paz e tranquilo. Porque você sabe que o seu Deus, segundo as suas riquezas, irá suprir cada uma das nossas necessidades. Amém, gente? Se o inimigo está tentando gerar em você medo por causa de incertezas políticas, nós temos a palavra de Deus que diz em Isaías 9:6, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo, o nosso governo, o governo que rege a nossa vida, está sobre os ombros dele. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é quem governa as nossas vidas. Amém? As nossas vidas não estão sob o governo desse país, as nossas vidas estão sob o governo de Jesus. Ele não é somente o teu Salvador, mas Ele é o Senhor da tua vida. Ele tem o senhorio sobre a tua vida. A palavra final sobre a tua vida vem dEle. Quando você entregou a sua vida nele, a sua vida inteira está nas mãos dele e ele que cuida da sua vida, e a gente precisa ter isso como verdade absoluta no nosso coração, church.
porque a igreja está sendo atacada, o mundo está sendo atacado com medo, e a gente precisa ter essa palavra revelada no nosso coração. Ele é quem governa as nossas vidas. Salmo 103:19 diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo na sua vida. O reino dele domina sobre tudo na sua vida. Você recebe isso, church? Se o inimigo ele está tentando gerar medo em você por sua saúde física ou emocional, nós temos a palavra que diz em Isaías 53:5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Em Cristo Jesus nós recebemos saúde plena. Isso precisa ser uma revelação no seu interior. Se você vai ao médico e recebe um diagnóstico médico, isso são fatos, a gente não ignora fatos, mas a gente precisa confrontar os fatos com a verdade. A verdade fala que você recebeu saúde plena. O que você tem? Saúde plena. Ah, mas o exame está dizendo o contrário. Eu entendo que o exame está dizendo o contrário, mas a verdade é que eu tenho saúde plena. Se a palavra de Deus diz que eu tenho saúde plena, o que eu tenho, church? Saúde plena. Isso precisa se tornar uma revelação no nosso coração. A gente precisa meditar nisso dia e noite até que isso se torne uma revelação profunda no teu coração, a ponto de qualquer enfermidade, qualquer vírus, seja uma gripe, a gente não pode aceitar isso na nossa vida, gente. Porque a palavra está dizendo que o que nós recebemos dele foi saúde plena. Se nós recebemos saúde plena no nosso corpo, a gente precisa rejeitar qualquer enfermidade do nosso corpo. A gente precisa ordenar que qualquer vírus seja destruído do nosso corpo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus habita em mim, e aonde o Espírito de Deus está, as trevas não podem coabitar, e porque o Espírito de Deus habita em mim, qualquer vírus, qualquer enfermidade precisa ser destruído, porque o que eu tenho dentro de mim é saúde plena, é a vida do próprio Deus. Vocês recebem isso no coração de vocês, como uma verdade absoluta na tua vida? Jeremias 30:17a diz: eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Isso é promessa de Deus pra gente. Isaías 4:29 fala: ele fortalece o cansado. Tem alguém cansado aí, gente? Cara, eu ouço vocês falando: Ray, eu estou muito cansado. Cara, essa semana foi punk. Foi muito trabalho, eu estou muito cansado. Olha a promessa de Deus para a tua vida. Ele fortalece o cansado. Se você está cansado hoje, tu está recebendo força. Se você está cansado hoje, você está recebendo uma força sobrenatural sobre a tua vida. E Ele dá grande vigor ao que está sem força. Se você está sem força, você está recebendo agora uma unção de Deus sobre a tua vida, para te dar uma força sobrenatural. Aleluia. Até os jovens se cansam. Tem jovem cansado aí? Não, gente, não. Não tem jovem cansado aqui nessa igreja. Mas a palavra fala que até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas nós, que esperamos no Senhor, renovamos as nossas forças. Nós voamos como águia. Nós corremos e não ficamos exaustos. A gente anda e não se cansa. Gente, vocês entendem que isso está disponível para a gente pelo poder do Espírito que habita em nós? Cara, eu quero te convidar essa semana, em nome de Jesus. Eu sei o que cada um aqui trabalha, a grande maioria. Sei que muitos trabalham com um trabalho muito pesado, mas eu quero te convidar nessa semana, todo dia de manhã, declarar: eu tenho em mim a força do próprio Deus. Eu declaro em nome de Jesus que hoje eu vou trabalhar mediante a força dele que opera em mim, e eu vou chegar em minha casa novão, garotão, forte,
cheio de vida e disposição. Amém, Lucão? Cara, isso está disponível para a gente. Só que a gente entra na frequência desse mundo, vivendo de uma forma natural, como se isso fosse natural. É, de fato, natural ficar cansado depois de um dia de trabalho, mas o que a palavra está dizendo aqui é que nele nós temos força para ser completamente restaurados. Amém, gente? Salmos 34, 18 fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Cara, qualquer sentimento de tristeza profunda, depressão, medo, Deus, Ele está restaurando isso nessa noite. Ele pode restaurar isso nessa noite. Não é isso que Ele tem para você. Ele não quer que você viva dessa forma. O que Ele está falando é que Ele está do lado daquele com o coração quebrantado e Ele salva os de espírito abatido. Ele salva os de espírito abatido. Se tem qualquer coisa que está te abatendo, se tem qualquer coisa que está entristecendo o teu coração, se tem qualquer coisa gerando em você preocupação, Ele está do teu lado para te dar força e restaurar o teu espírito, restaurar a tua alma. Amém, gente? Se o inimigo está tentando gerar em você medo sobre a sua segurança, sobre a sua questão no país, como você está aqui, nós temos uma palavra que diz em Isaías 41:10: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha destra vitoriosa. Isso é a promessa de Deus, você recebe isso? Você crê nisso, gente? Você crê que Deus, Ele está do teu lado, Ele está te segurando? Deus, Ele é o teu Deus, é Ele quem te guarda, é Ele que te protege. Você crê nisso? Em cada dia da tua vida, quando você sai da sua casa, você tem essa convicção no seu coração. Pode estar acontecendo coisas terríveis aí, notícias terríveis, mas a verdade é o que o meu Deus, Ele está comigo. E por isso eu não tenho medo. É Ele que me fortalece, é Ele que me ajuda, é Ele que segura a minha mão com a sua destra vitoriosa. Salmo 121, 7-8 diz: o Senhor o guardará de todo mal. Posso ouvir um amém, church? Amém. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua chegada. Quando tu sair de casa e quando tu voltar para casa, Ele vai estar te guardando desde agora e para sempre. Meu Deus, isso é promessa para a nossa vida, gente. Salmos 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Isaías 43:2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Em momentos de dificuldade, em momentos de luta, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em chamas. Você recebe isso, gente? Palavra de Deus dizendo que não importa o momento que você pode estar passando, Ele está te guardando. Essas águas que estão tentando te afogar, elas não vão te afogar, porque Ele está contigo. Isaías 55:12: você sairá com alegria da tua casa e será conduzido em paz durante todos os seus dias, e os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Para vocês que estão vivendo de uma forma sobrenatural, firmadas na palavra de Deus e nas promessas que Ele tem para a vida de vocês. Vocês recebem isso, gente? Essa é a promessa de Deus para a tua vida. É isso que Ele tem para a tua vida. Eu te convido a ouvir essa palavra de novo. Eu te convido a anotar cada um desses versículos, porque a gente precisa
ter a palavra de Deus como uma espada na nossa mão para destruir todo e qualquer ataque do maligno, tentando inserir nos nossos corações um medo que a gente sabe que não vem da parte de Deus, que a gente sabe que é a força dele para fazer com que a vontade dele se torne, destrua a nossa vida. A gente precisa, assim como Jesus combateu o maligno com a palavra, a gente precisa combater o medo e esse terror que o mundo está tentando colocar nas nossas vidas com a palavra de Deus. Amém, gente?